E aí, galerinha, estamos aqui mais uma vez, dessa vez com uma convidada super especial, né, Jardel? Exatamente. Quem é é da que luta, viu? É da luta. É da luta? E aí, gente, sejam todos bem-vindos a mais um programa, o nosso podcast Diversidade Pode, né? Aqui pode. Que pode, para além de Tudo. tudo, pode. Hoje a gente tá com a nossa convidada mais que especial. Essa deliciosa. Todo mundo aqui da cidade já conhece, já sabe de quem a gente já tá falando. E vocês que estão assistindo aí de fora do Brasil afora, porque a gente tá fora do Brasil também, Nossa, né? estourado, meu amor. Você sabe que eu sou Ela. apaixonado por ela, né? Sim. Acho que na minha... Já. Não. Mas eu acho que na minha outra vida a gente se murungujou. Não, eu não ia falar sobre isso, não. Oxe, você tá doido. Eu já tô dizendo assim, já tive a oportunidade de participar de algumas palestras com ela, alguns momentos Ô, meu amor, também vindo de você, na militância da vida. Vindo de você, eu tenho Não que desconfiar entendi. de tudo. Não, ela é uma mulher séria, íntegra. Então ela não participa dessas suas baixarias. Tá bom. Seja muito bem-vinda, Negra Magna, mulher de Gratidão. luta aqui da nossa cidade. E claro que a gente não tinha como ter o nosso podcast sem trazer a senhora aqui, né? Pois. Para além de contar a sua Maravilha. história, trazer a nossa referência enquanto mulher negra, né, de candomblé aqui da nossa cidade. Principalmente no mês de julho, né? Ah, Júlio das Que é o mês Pretas, de julho sim. das Pretas, é o mês da mulher caribenha, né? Da mulher preta caribenha, é isso? Mulher negra, latina e caribenha. Caribenha, isso. Viu? E é importante, né? De Não trazer. só no mês de julho, né? Que é comemorado Com e certeza. feito o Júlio das Pretas, mas de uma forma simbólica é um mês de luta, né? Para as É um mês mulheres que a gente negras. enaltece mais a luta, né? Sim. É como também o novembro, né? As pessoas acham que a gente só deve ser lembrado no novembro negro. Não, a gente Não, meu amor, quero ser lembrado dia. sempre, viu? Exatamente. Seja muito bem-vinda, se apresente aí, deixe. Nossa! Venha com sua alegria, com seu axé, que hoje aqui o nosso programa tá legal. E nem parece que eu tô doente, né? É a energia de Magna que contagia. Que maravilha. Essa energia gostosa. Ai, bom dia! Primeiro eu quero agradecer ao convite, né, feito por Danilo e Jardel para participar do podcast. Né, eu me chamo Negra Magna, né, sou umbandista, sou massoterapeuta social e sou militante, né, da política de mulheres negras, representando no município o grupo operativo da Ouvidoria Externa da Defensoria Pública da Bahia e estamos atualmente, né, de forma legítima, tomamos posse a semana passada como vice-presidenta do Conselho de Cultura do Estado da Bahia, né? E estamos simplesmente de forma coletiva Negra Magna. Uau! Menino, você viu, deu na minha cara. Vai ter que ter bagagem pra entrevistar uma mulher dessa, viu? A gente costuma dizer que aqui não é uma entrevista, Aqui é um né? Aqui é um bate-papo bate-papo gostoso. E aí, Muito gostoso, rapaz. preparado que hoje. Eu vou muita tentar, coisa. viu? Depois que é desse currículo, meu amor, eu vou tentar aqui elaborar. E tem mais umas- coisa dela, tem muita O quê? coisa aí. Se você for futucar, tem mais coisa de Negra Magna aí. Tem ela que é uma caixinha de Pandora, é? Uma caixa de Que a gente vai- surpresa. Pandora não, né? Quem é Pandora? Sei lá, o povo que fala esse ditado, uma caixinha de Pandora. Ah, não Nunca ouviu, conheço não. Nunca ouvi Não não. é da sua época, não. Você sabe, eu tenho 18 anos ainda, então eu sou um cara muito novinho ainda, então... 18 anos que você ingressou no movimento de juventude. Não, que você saiu do movimento de juventude já. Oxente. 18 anos, ele saiu do movimento de juventude. Ah, então ele já passou de 29, né? Ah, Meu Deus. Gente, é brincadeira. Tenho 25. Imagina. Eu tenho 5.0. eu vou fazer 44. Oi? Tenho 5.0. Tá Graças. boa, viu, minha irmã? Tá gostosa, minha irmã. É bom ouvir, né? Tá gostosa. Aí você olha pra aqui, esse aqui ainda tem 41. A cara já, os cabelos brancos. Não. Danilo é uma pessoa muito especial. Uma de minhas referências. Pessoa que eu tenho muita admiração. Digo todos os dias a ele o quanto eu amo, o quanto ele é importante, enquanto pessoa, enquanto militante, da seriedade como ele faz todos os trabalhos dele. Tenho muito orgulho de ser amiga de Danilo Magalhães. Ele, de fato, é uma pessoa em que eu me sinto assim muito, muito acolhida, sempre, em todos os espaços que nos encontramos. E não poderia deixar de estar aqui para dizer a você, aqui nesse programa que você, Jardel, faz, o quanto eu te amo, o quanto você é importante para mim,
E, para além disso, espero que nossas conexões sejam perpétuas. Assim pai não aguenta, assim pai não debulha de Gente, choro que e declaração, lágrima. viu? Conheci Jardel também na militância, né? Sempre de forma muito séria, sempre de forma muito comprometida, nas trincheiras, né, Jardel? E ocupando esses espaços, que é o que a gente faz no nosso cotidiano. A gente precisa ocupar espaço. Sim. É o que você hoje e Danilo estão fazendo, ocupação de espaço. Por falar em ocupar espaço, né, Jardel? Gente. A gente tem visto, né, as mulheres, principalmente as mulheres negras, que naquela pirâmide de remuneração são as que menos recebem, que recebem os menores salários, né, nessa pirâmide. Como é que você tem visto, Negra Magna, a ascensão dessas mulheres, principalmente essas mulheres pretas, né, travando essa luta para ocupar esses espaços, principalmente os espaços de poder, o espaço na política, enquanto mulher preta dona de casa, enquanto mulher preta mãe? Como é que você vê? Aqui é ao vivo, é assim É ao mesmo. vivo, aqui pode tudo. Veja só, nós, desde os tempos de outrora, né? É bom saber que nós somos descendentes de reis e de rainhas. Ave Né? Maria. É preciso falar disso não só no julho, mas agora o mês é específico, é especial. E é muito bom a gente ser descendente de reis e de rainhas e saber que a nossa luta ela é desde outrora, né? E mulheres negras que sempre empreenderam, né? Que através de seus quitutes começaram a comprar suas cartas de alforria para libertar seu marido e seu povo. E, infelizmente, até hoje nós travamos essa luta, né? Agora a gente sai do dia 3 de julho, que é o dia de combate nacional, né? Contra a discriminação racial. Até hoje, no mercado de trabalho, nós temos um quadro onde o homem branco ganha mais do que a mulher branca mais do que o homem negro e o homem negro mais do que a mulher negra. Graças a Deus, temos agora uma lei, né, que foi sancionada, onde vai existir a equiparação de salários, né? Sim. Perfeito. Mas nós sabemos que não, isso perdurou por muitos anos e ainda há. Então hoje o que a gente tem hoje, mulher preta, né, que sabe, é o afroempreendedorismo. Então a gente tem um mercado informal de Camaçari e nós temos o mercado, porque se a gente andar no comércio da nossa cidade, nós vamos encontrar em todo o comércio mais de 60% são mulheres e na sua maioria pretas. Quando a gente vai para o mercado informal, nós também temos um percentual de mais de 60% nesse mercado informal que são mulheres negras também. Então, nós estamos o tempo todo... E a gente não fala só de nossas mazelas, né, Jardel? Sim. Apesar dos avanços que a gente já teve, né, que foram muitos, né, porque pessoas como nós, revolucionárias, né, lá dos tempos de outrora, deram a cara para bater, porque tiveram pessoas de coragem, homens e mulheres corajosas, e que por isso a gente hoje, a gente só troca o nome de corrente, de chicote. Tem algumas coisas que ainda tentam dar na gente, né? Tem algumas coisas e aí a gente com muita sabedoria, porque nós somos um povo que tem maestria. E com muita garra. Muita garra, né? Agora a gente não quer mais resistir, não. Nós queremos existir. E nós fazemos isso com maestria, com sabedoria, porque foi a nossa sabedoria que nos fez chegar até aqui. Então, hoje, mulheres negras que entendem que a partir do processo de rede de coletividade que a gente tende a ascender. Então, hoje, quando a gente chega nos espaços, ainda há poucos, mas temos mulheres negras ocupando os espaços. Eu fico muito feliz, né? Para mim, que enquanto filho de uma mulher preta, de uma mulher empoderada, né? Quem conhece sabe quem é Dona Domingas. E eu fico feliz quando eu me deparo. Essas são as referências de mulheres que eu tenho ao meu entorno, né? São mulheres pretas, mas são mulheres pretas guerreiras, são mulheres pretas que estão nos comandos, são mulheres pretas que não baixam as cabeças. E eu fico muito feliz, aqui, viu? Para evitar. Viu, meu amor? Eu botei no não perturbe, mas Mas perturbaram. Mas isso não vai atrapalhar a gente, não. A gente vai seguir aqui firme e forte. Então eu fico muito feliz, Jardel, quando eu vejo esse discurso, né? Fora que a gente vive no país mais preto fora do continente africano, né? E quando a gente vê essa disparidade, eu digo que é uma conta que eu não consigo compreender, Magna. Te confesso, Jardel, não consigo compreender. Como a gente vive no país mais preto, fora do continente africano, e a negada não está nos espaços de poder. Por que nos negaram os direitos, né? Sim. Nossa luta é exatamente essa, né? Por essa reparação, né? Nossa luta é contra essa negação de direitos.
né? E como é bom a gente estar num espaço de ver 2 homens negros ocupando ele e com esse direito de fala. E para nós, mulheres negras, estar uma mulher negra com direito de fala em um programa. Exato. Entende? Então, isso aqui é um avanço que está acontecendo. Tem 2 homens negros que são apresentadores de um podcast e uma mulher negra aqui fazendo parte desse bate-papo. 2 homens negros e gays, né? Exatamente. E muitas outras coisas, né? Tem porque é necessário, né, gente? É necessário. As pessoas necessário. costumam... Vou falar assim, não as pessoas, né? A sociedade em si e os movimentos políticos acabaram trazendo... não vou dizer nomes, né? Pronomes, algo nesse sentido, de associar a gente como minorias, né? Pautam nós LGBT, povo de religiões de matriz africanas como minoria. E aí hoje a gente já começa a desconstruir essa fala, né? Que para além de ser uma fala equivocada, é para a gente dizer para as pessoas que nós somos minorias no acesso, não enquanto população, enquanto número, enquanto pessoas. E aí, Negra Magna, eu gosto de... Você já percebeu que é um nome forte? Forte, igual a ela. É forte. E, tipo assim, eu há muito tempo acho que, desde do ensino fundamental, eu já te vejo militar na cidade. Eu entrei no movimento estudantil muito cedo. Fui presidente de Grêmio muito cedo. Então, tipo assim, eu não tive ninguém para pegar na minha mão e dizer, o caminho aqui é esse. Você não vou tirar os créditos da minha professora, da minha diretora Elba. Olha, Elba tá falando de mim. Alba, não sei se... Elba tá falando de mim. Alba Beatriz. Hoje ela é... minha amiga. Alba, professora do Estado. Isso, professora Iara, enfim, vários professores que me ajudaram no caminho, mas tipo assim, eu não tive um agente político que colocasse dizendo assim, esse espaço aqui é importante, desse um direcionamento, vou falar político, né? Porque tudo é político. Então, eu cresci tendo a senhora como referência, Edivaldo Júnior, já de uma forma já que em 2014, 2015, o próprio Marcelino, que na época trouxe e trazia para a cidade a pauta racial muito forte, né? Quem não queria, no mês de novembro, participar da campanha Negro Presente em Tudo Que Vejo? Sim. Eu tive o prazer. Também participei. Também. Então, assim, a gente vê que, ao mesmo tempo que as pessoas nos rotulam, né, como minoria e que a gente começa a combater essa desinformação de que nós somos minoria, sim, mas é no acesso e no direitos, a gente traz também aqui para a cidade de Camaçari de uma forma muito, muito diversa, né? Muitas das vezes os nossos espaços eles foram negados. E tá aqui hoje 3 pessoas negras conduzindo um podcast, que eu costumo dizer sempre, né? A gente costuma dizer, esse programa aqui não é meu, não é de Danilo. Esse programa é de todos nós, sabe? A gente sempre traz para esse programa pessoas de referência, as pessoas que de fato contribuem e constroem essa cidade, não só a nossa cidade, né? Mas que constrói o nosso estado. Então, assim, a minha vinda para o movimento, a minha vinda para a política foi de uma forma muito assim necessária por compreender que é aqui que é o meu caminho de luta, né? Aqui é o meu espaço de luta, é aqui que eu vou conseguir, estou conseguindo transformar a vida da juventude, seja ela periférica, de candomblé, LGBT, toda a diversidade. Todas as diversidades que a gente, enquanto juventude e também enquanto pessoas, tem. E nesse sentido, como foi iniciar nessa militância? De como foi que surgiu Negra Magna, assim, essa mulher retada nos movimentos sociais, nos movimentos de luta. E hoje, em 2023, de uma forma assim, muito ampla, a gente vê que as mulheres hoje, elas para além de estarem mais inseridas nos processos de debate, hoje eu vejo muitas amigas minhas que são mulheres negras, elas não se olham mais como mulheres feministas, né? Hoje já existe o movimento do mulherismo. Eu ainda não parei um pouco assim para poder compreender de uma forma mais minuciosa, né? Isso, abrangendo tudo, né? Sim. E aí também lhe perguntar, você é uma mulher feminista ou você faz parte do mulherismo? Olha só, vou começar a responder assim falando da minha maior referência, que é a minha avó, né? A minha mãe, a que me criou,
a que me deu de tudo. Então, eu fui criada por uma mulher que criou seus filhos vendendo fato e lavando roupa no Rio Camaçari. Até minha família, viu, gente? Minha família falava assim, não fala isso quando você for participar de alguma coisa, não. Aí vão ficar ali chamando a neta da fateira. Eu fiz assim, mas é exatamente isso que eu sou, a neta da fateira. E eu tenho muito orgulho disso. Mas eu pego de minha avó a bravura e a coragem daquela mulher negra que criou todos os seus filhos com muita dignidade, transformou todos eles com muita disciplina em cidadãos de bem e cidadãs de bem. Então eu pego de minha avó isso, a coragem e a bravura. Né? Nada contra os profissionais que empreendem com esses insumos, né? de fato, de roupa, nada. Eu não quero para mim, mas eu quero de minha avó essa coragem, essa ousadia de mulher preta. Isso eu quero, né? E a gente vem entendendo que quanto mais a gente se reconhece, quanto mais a gente se aceita, mais a gente cresce. Verdade. Né? As pessoas que elas não se aceitam, uma pessoa que não conhece sua história, um povo que não conhece sua história, é igual a árvore sem raiz, né? Já diz os grandes filósofos, né? Então eu procuro me aceitar sempre, do jeito que eu sou. Linda, maravilhosa, né, gente? Porque eu sou uma delícia, eu sou maravilhosa. Maria, deu água na boca. Eu cantei ele direto, mais nada, não me dá nada. Deu água na boca agora. E aí eu, como um bandista, meu pai Joalei Soares, precisou sair um dia, né? E o grupo de Dr. Zite Araújo, que na época era o grupo que é o mesmo grupo do Dr. Vital Sampaio, foi fazer uma visita ao centro, lá na Mesqueirinha, em Bepe, e meu pai precisou sair, eu fiquei para fazer a fala, representando ele. Após essa fala, eles entenderam, essas pessoas, esses amigos, que eu tinha um tino para isso. Né? E aí, Antônio Costa, eu chamo ele de meu pai adotivo, pai da sociedade civil, e aí ele mandou me chamar para que a gente pudesse falar sobre isso, sobre essa inserção dessa mulher nesse processo político, social, nas lutas, em todas as suas bandeiras de garantia de direito. E foi quando eu comecei a militar de fato. Foi a partir daí que a gente começou a participar de reuniões, de movimentos de rua, né, das trincheiras, das palestras, dos seminários. E aí a gente vai percorrendo o caminho. E hoje eu sou uma mulher que pertence ao feminismo negro, né? O feminismo, quando ele surge, aí nós, mulheres negras, não tinha, né? A gente não se tinha apresentada naquele movimento, naquele contexto de mulheres brancas, porque nós, mulheres negras, temos nossas especificidades. Nós temos pautas e causas específicas. Então, o movimento ele traz quando a gente fala de nossas grandes, né? De nossas grandes mulheres mesmo. Essas mulheres que tiveram, de fato, fazendo com seriedade, com respeito e comprometimento. E a gente podia citar várias, né? Dandara, Luísa Maim, Luísa Barros, Maria Filipa, a Cotirene, inúmeras. Aqui dentro de Camaçari, inúmeras também. Eu sempre gosto de citar nossas referências aqui, enquanto mulher preta, né? Quando eu começo a militar, já encontro nessa militância Janete Santos, Zé Dina Nascimento, Iraci Dias, professora Margarida Alves, Dilza de Jesus, Kiazala Cris, entre outras. Né? Então, eu sempre gosto de grandes referências que estão aqui dentro do nosso município, que são nossas dandaras, nossas acotirenes. E quando a gente fala de... Eu sempre gosto, Jardel, de dizer assim, quando a gente fala de feminismo negro, eu usava muito uma frase assim, que eu achava... Hoje eu acho que eu usava uma frase equivocada, né? Porque a vida também é de equívocos, não é? Sim. E é com eles que a gente aprende também. Claro. Eu sempre dizia assim, quando uma mulher preta se olha para outra... ela sabe o que é que fura o meu fígado. Mas isso não é verdade, né? Porque, às vezes, nós podemos estar no mesmo mar, no seu todo, né? Todas as mulheres brancas e negras. Homens brancos e negros. Podemos estar até no mesmo mar, mas nem sempre no mesmo barco. Sim. Você lá atrás, Marina, na sua fala, você estava falando sobre reparação, né? E a gente sabe, Jardel, que existe uma grande discussão entre o sistema de cotas raciais, né?
Eu digo sempre que não dá para a gente aguardar o processo natural da equiparação, Sim, né? Do acesso, enfim. Eu quero ver isso em vida. Né? sim. Porque se a gente for aguardar o sistema natural, isso vai durar mais de 100 anos. É. E eu quero ver isso em vida. Então, eu acho que por isso o sistema de cotas ele é útil e se faz necessário para reparar o que lá atrás foi nos Extremamente tirado. importante. O que lá atrás foi nos tirado. O direito e o acesso à escola. Quando a gente para pensar, antigamente, principalmente as universidades federais, eram só os brancos e filhos de papai, como Sim. chamavam antigamente, que tinham acesso. Porque de manhã, 8 horas você tinha aula no campus da Federação, 9 horas você tinha aula no campus de Ondina, e para aquela pessoa preta, pobre, que na maioria das vezes ia estudar com o seu dinheiro trocado de passagem, não tinha como frequentar essas escolas, estar nesses campos num curto período de tempo pequeniníssimo. Fora que só funcionava durante o dia a Universidade Federal. Né? Não tinha um curso no período noturno. E para aquele preto que precisava trabalhar, para aquele pobre que precisava trabalhar para garantir o sustento da sua educação, como é que fazia? Né? Então, por isso que eu acho super necessário, super válido, super útil esse sistema de cotas, essa reparação histórica. Existem pessoas ainda que falam que cotas é uma besteira, né? Mas nós sabemos a importância que foi para se conseguir essa conquista, né? A luta que foi travada para conseguir essa conquista e a extrema importância que isso tem para nós, esses 20%, esses 25%, esses 30%, que seja lá esse percentual, mas ele é necessário. E foi de importância assim, porque foi assim que nós, povo preto, nosso povo começou a ser inseridos dentro das universidades. E para além disso, né, a cota não é esmola. A cota não é A esmola. cota não é esmola. É reparação, como o Danilo reparação. falou, é uma reparação. Reparação. É uma reparação de fato. Quando lá sua avó fateira não podia acessar a escola. Porque Sim. ele era negado a escola pro preto. Quando a minha Sim. avó, quando a sua avó não pôde frequentar a escola, Sim. porque era negado. Era negado. Então, a gente E precisa- ainda é negado. Ainda é negado. Ainda é. Ainda é negado. Você vê que nós ainda se agride, né? O povo se sente agredido Sim. por um homem negro, por uma mulher negra quando ocupa espaços e principalmente quando ele é acadêmico. É claro que hoje a gente fala muito, né? E as pessoas elas costumam a cair no engoldo quando se não conhecem ou não querem reconhecer os notórios saber. Sim. E notório saber hoje, notório saber ele derruba, né? E aí quando você se depara com notório saber, a gente fica assim abismado, né? Porque a vivência nua e crua Família. lhe falando com propriedade o que a academia às vezes não ensina. Não ensina. Né? Aí a Casa Grande surta. A Casa Grande surta, com certeza. A Casa Grande surta quando o negro aprende a ler, quando a Sim. favela chega, quando a periferia chega. E é complicado. E assim, trazendo um pouco desse contexto, né, do movimento negro, a gente sabe que a gente não pode ver uma série de coisas acontecendo contra o nosso povo e a gente permanecer calado. E isso me deixa muito inquieto, sabe? Acredito que nós, enquanto os militantes do movimento negro, das pessoas, dos direitos humanos, a gente não dá para ver esses tipos de coisas acontecer, principalmente na nossa cidade, porque a gente sabe que não é só em Camaçari, é todo em estado, é em todo o Brasil, mas eu quero falar assim, especificamente daqui na nossa cidade, né? Esses últimos Sim. dias, a gente tem acompanhado aqui na cidade uma série de mortes, né, de jovens negros, de pessoas negras, de uma forma muito, muito grande, né? E tem noção, em apenas uma madrugada morrer mais de 7 pessoas, tem algo errado nisso. Quase acho. 12, né? Quase 12, sim. Tem algo errado e assim, não vi um político, não vi o governador, não vi Ninguém não vi se ninguém posicionar. emitir uma nota, pelo menos de pesar às famílias, emitir uma nota ou fazer uma moção de apoio e pedindo paz ou investigação. E paz, minha gente, as pessoas olharem pra gente que faz esse tipo de debate na cidade e dizer, mas é porque era isso, é porque aquilo. Tipo assim, a vida da pessoa é com ela e Porque é mais fácil marginalizar. É mais Mas fácil existe um sistema todo marginalizar. por trás Existe um que sistema. conduz essas pessoas. Não estou justificando, não estou passando a mão pela cabeça, não é isso. Mas existe um processo, como é que eu posso dizer?
Perverso. Que faz com que essas Perverso. pessoas se marginalizem. Dan, para além também é uma falsa guerra às drogas que a gente precisa ter seriedade para debater. É uma falsa guerra às drogas que todos os dias está matando a juventude negra, periférica, matando nosso povo negro e fazendo um encarceramento em massa da juventude negra, principalmente do nosso estado. E aí Camaçari passa ainda esses dias de horror, sabe, de mortes de uma forma uma atrás da outra, desenfreada. Ninguém fala nada, ninguém se posiciona. Os Sabe por quê? políticos, não é de interesse deles fazer esse tipo de debate. Então, assim, trazendo para o nosso podcast de uma forma assim muito séria, né? E que fique bem claro para que as pessoas não fiquem assim, defende bandido, que defende isso, que defende aquilo. Sabe, são vidas, gente, são seres humanos. Ela era o amor da vida de alguém, é a mãe que chora. Eu sempre- É nós, é nossos irmãos, enquanto pessoas negras, pessoas seres humanas. Sabe o que é que eu digo sempre? Que isso não vende, isso não dá voto. Imagina. Por isso que não Que a política, que até quando vai ser assim, né, escrota. velho? É. Porque se é um branco, um Infelizmente. filho de papai, um branco, filho de desembargador, um branco, filho de um político, aí todas as emissoras de TVs iriam noticiar. Eu sempre digo. De maneira que- branda, é claro, né? Eu sempre digo que quando nós tivermos, em todos os espaços, gestores que tenham sensibilidade com essas causas e com essas pautas, aí começa a transformação. Verdade. Porque quando a gente fala disso, a gente está falando. Quando a gente fala dessa violência absurda, a gente está falando de falta de oportunidade, a gente está falando de falta de segurança pública. A gente está falando. E aí a gente vai abrindo vários. A gente abre o leque. Abre o leque. A gente abre o leque, né? E quando nós temos, e é isso que falta em todos os gestores, sabe? Em todos. Não é de A, de B, de C. É a sensibilidade para as causas que matam. O que é que a gente não aguenta mais? Ver nosso sangue derramado. Nós não aguentamos mais ver nosso sangue derramado. E as pessoas normalizam Sabe? isso. E as gente. pessoas. Fugiu agora. Fugiu, mas. Daqui a pouco você lembra. Fugiu o nome, né, tá. dela, mas quando ela diz o seguinte, que quando não debatemos temas como racismo, machismo, sexismo, feminicídio, genocídio da juventude negra, LGBTfobia, intolerância, combate à intolerância religiosa, nós naturalizamos a violência. Sim. Que é preciso falar sobre isso. Entendeu? Porque é isso que está matando todos os dias. É isso que está todos os dias nos tirando de estar em circulação. E que se a gente não debate, é aquela coisa de botar, eu vou botar à venda porque não é comigo, não é com meu sobrinho, não é com a minha sobrinha, não é com meu pai. Sabe? Mas quando eu tenho o meu terreiro apedrejado, Exato. sabe? Por intolerantes. Dentro desses espaços, o que está acontecendo? Não tem, porque essa sensibilidade que falta, uma dessas pessoas que estão todos os dias dizendo, porque quando a gente fala, a gente não pede, primeiro a gente não pede esmola. Né? Pessoas de movimento que entendem o que é a seriedade de estar nas trincheiras e a ocupação de espaço e entendem o que é se falar de política pública de ação afirmativa. Aqui a gente não está falando de assistencialismo. Quando a gente fala de oportunidade, a gente está falando de política pública que nos atenda. É disso que a gente está falando. Né? A gente tem um cuidado muito grande sempre de estar falando as coisas, porque as pessoas, às vezes, a gente pega um viés e as pessoas tendem a deturpar o que a gente está falando. Sim. Sabe? Então, por isso que eu fico frisando. Agora mesmo no meio da mulher negra, mulher negra latino-americana e caribenha. Então, é uma coisa muito importante que está acontecendo agora. Né? O mês 25 de julho nos lembra, claro que em 1992, mulheres negras de mais de 70 países se reúnem para falar sobre a ação afirmativa e política pública para mulher negra. É isso que a gente lembra no 25 de julho. Foi um marco que aconteceu. Não é para que a gente pudesse, de que forma, que estratégia que a gente usa para que essas mulheres negras estejam nessas ocupações? Que política é essa que a gente está falando que a gente quer? O que é que a gente queria de fato? É por isso que ele existe. Então, não permita, viu, nos fazer de massa de manobra, pegar Isso. Júlio das Pretas, pegar Novembro Negro, e aí para poder falar de política racial, não.
Porque a nossa luta ela é cotidiana. Então, não permita ser feito de trampolim. Participe, mas não se permita ser feita de trampolim por onde você passar. Não estou falando participar aqui do podcast, não, viu? Estou falando participar por espaço, Das por onde construções. andarmos, das construções. E nem aceite bolo pronto e nem receita. Ou chama para construir e não vá. Não, também negócio de bolo pronto comigo não cola. Quem me conhece Não. sabe. Se eu não botar meu ingrediente, Tem que ter não nosso ingrediente, né, serve. não? Claro, claro. Mas o que você sabe o que é que dá voto? É roçagem, é trocar uma lâmpada, Sim. é reformar uma praça. Né? Mas a gente precisa estar atento a essas vidas. A gente está Com falando de certeza, vidas. de vidas. Né? Eu digo sempre, Magna Majardel, que quando um branco fala sobre racismo, ele é politicamente correto, né? Mas quando a gente fala das nossas dores, dessas dores de muitas mães periféricas, é mimimi. Sim. E aí é desmerecido todo aquele sentimento, toda aquela dor daquela mãe que perdeu seu filho para a marginalidade, daquela mãe que precisa sair para trabalhar e precisa deixar o seu filho em casa. Sim. E quando chega, Sim. o filho tá lá, como infelizmente... Nessa jornada tripla que a mulher vive hoje. Claro, Sim. claro. E aí, infelizmente, sobra a rua para cuidar dessas pessoas, dessas crianças, que muitas vezes são empurradas ou são puxadas para o tráfico, para a marginalidade, para a criminalidade. Né? E o futuro a gente, infelizmente, já sabe qual é. Percebam que as pessoas aqui na cidade, muitas das vezes, usam um discurso assim, mas aqui não tem quem faça esse tipo de debate. Vamos supor, hoje da pauta racial, né? Antes, um tempo atrás, a gente tinha uma pessoa específica na cidade, né? Que foi vereador da nossa cidade. Sim. E é uma pessoa que é referência também para o movimento negro. E aí, um dia desse, eu encontrei um infeliz para falar isso. Né, dizer que depois que ele saiu e isso e aquilo, hoje a cidade não faz mais o debate racial. Né? E aí eu me sinto ofendido, porque Eu também. a gente Uma constrói... uma fala dessa, com certeza. Eu acho que eu até posso ter compreendido a fala dela. Acho que ela pode ter falado do debate racial lá na Câmara de espaço. Vereadores. Sim. No espaço de No Constituição. espaço das nossas- legislativo. Exatamente. Mas na Mas cidade na nós- rua, nas ruas, essa pauta e essa Aí é luta... desmerecer nunca deixou de a existir, luta da gente, e principalmente enquanto no movimento de juventude negra magna, no movimento de mulheres, no movimento religioso, de povo de terreiro. E, para além de tudo isso, a gente saber que no dia a dia, né, para além da gente tocar a nossa vida, a gente vê a forma que a política na cidade ela vem sendo tocada. Mas, complicado, viu? Você acha que Camaçari ela está pecando um pouco nesse sentido, das pessoas hoje terem referência fora e não referenciar nós que somos daqui? Eu acho que em anos decisivos, Jardel, o nosso povo, eles precisam ver quem coloca nos espaços, porque para ter voz e ter representatividade, a gente precisa colocar os nossos. Exato. Enquanto nós não fazemos isso, nós vamos continuar esperando que eles tenham, ou nem é mais nem sensibilidade, né? Porque se eu não coloco quem me representa, eu não tenho como ter voz lá dentro, eu não tenho quem fale por mim lá dentro, eu não tenho quem fale pelo meu povo, entende? Se eu não coloco uma pessoa que entende, que respeita a diversidade, é política de inclusão, eu não vou ter essa reparação. Exato. Se a gente não coloca pessoas em anos decisivos, que a gente busque, que a gente olhe para um Danilo, que a gente olhe para um Jardel, que olhe para uma Negra Magna, que olhe para inúmeras pessoas que estão aí postas em anos decisivos, nós não vamos ter quem nos referencie. Eu digo sempre que não dá mais, para não ser muito bem claro, num processo eleitoral, alguém segurar com a gente a nossa bandeira, depois que assumir, não dá. largar a nossa mão, largar a nossa bandeira de lado. Que é isso que eu falo de fazer de isso que eu quero pra mim. trampolim, viu, gente? Isso é se permitir fazer de trampolim. Nós temos no nosso município mais de quase mais de 700 terreiros. E sabe o que é que acontece? Inúmeros sofrem intolerância religiosa todos os dias. E aí, quando acontece um ato em um terreiro, aparecem várias autoridades naquele momento. E quando chega naquela que tem visibilidade ampla, aparece alguns, milhares não, alguns.
Não é que não tem visibilidade, ninguém nem aparece. Sim. Mas quando chega em ano decisivo, todo mundo ergue nossas bandeiras de diversidade, Léo. Exato. Todo mundo ergue, todo mundo fala de política PI, né, de promoção da igualdade racial, todo mundo fala de política LGBT, todo mundo fala de racismo, de combate ao racismo religioso, todo mundo fala de combate ao racismo ambiental, todo mundo fala que vai... Só que... Todo mundo fala sobre tudo. Tudo. E quando passa o ano decisivo, essas cadeiras estão lá postas, porque quem tem, né, as unhas maiores, e aí fazem o que fazem, né? Em todas as cidades. E o que acontece depois? Continuamos nas mazelas e não tem quem chegue lá e chegue para bater e fazer e ter decreto sendo votado para virar decreto, para virar lei. Porque depois que virar lei, entre quem entrar, ninguém se mexe. Decreto, quem entrar pode derrubar. Não, meu negócio de decreto não. Meu negócio é lei. É lei, claro, é claro. Não, decreto, como Decreto Magna é derrubado. fala. Pode ser derrubado por qualquer um que venha assumir depois. Passou rápido, não foi? Já? Pô, o papo tá tão gostoso. Tá mesmo, viu? Meu Deus. A Jardel falou de uma pessoa aqui durante o podcast, que é nosso irmão Edivaldo Júnior. Eu quero deixar aqui, Edivaldo, um grande abraço, respeitoso, carinhoso, afetivo, acolhedor. Você, para mim, é uma das referências do nosso município. Eu tive no Vez Horizonte semana passada, Edivaldo. Se você não estiver ouvindo, a gente vai ouvir depois. E aí eu estava no depósito de Gordo e tinha uma pessoa lá lhe defendendo assim de uma forma assim. Eu fiz assim, poxa, meu vizinho, é meu amigo, uma pessoa de fato maravilhosa. Sucesso na sua caminhada, viu? Você é um homem negro maravilhoso, um ser humano humanista, viu? Um beijo grande. Ave Maria. Hoje aqui tá as declarações, viu? Oh. E só as referências. Edivaldo Júnior é Edivaldo maravilhoso. É uma das minhas maiores referências também. Banque ali, viu? Ele é demais. Um educador de qualidade, viu, velho? Ele esteve aqui já com a gente. Eu também vi que a senhora esteve lá no programa dele. Sim, ele é podcast. maravilhoso. A gente também trouxe ele é aqui. Tivemos ótimo. um debate sobre a escola antirracista muito boa. A família empreende no nosso aqui, né, na nossa feira, Nossa a família feira. de Edivaldo. Há muitos anos no nosso município. Eu tive o prazer de conhecer a avó dele, Dona Benta. Dona Balbina, que Benta é a mãe, Dona Balbina. Foi muitos anos, Eu empreendedores disse a ele assim. que ele é detentor de 80% do comércio de peixe. Massari. E você chega na feira, é só a família dele A família que vende dele lá. no corredor. É verdade. E de um material de super qualidade, viu, gente? Ah, ele tá devendo a muqueca. Exato, vamos. Olha. Ah. E a camisa. E a camisa, é verdade. Camisa. Júnior, Estamos cobrando. pega a visão, viu? bebê. Que Dandan quer comer uma comida baiana amanhã. Também vou, viu, Júnior? Vem cá, Magna, nessas andanças suas, teve algum momento épico, algum momento icônico, algum momento engraçado? Agora ele quer trazer o momento do humor. Do humor. É você contar uma história sua assim que você quer compartilhar com as pessoas. Nada muito picante. Gente, aconteceu tanta coisa. Eu já tô curioso. Falta quanto tempo aí, diretor, ainda que eu quero saber de tudo, viu? Olha o retorno. Bora, fala. Certo. Pera aí, diretor, deixa ela falar. Olha, ela Olha, já tá gente, acabando na risada, então agora Olha, coisa muito... eu tô falando sério. Porque Danilo, eu sou danada, assim, eu sou muito pega quando eu saio assim por várias crises de disenteria, por exemplo, né? Ai, meu Deus. Então é um sofrimento pra mim, gente. Porque você vê aquele povo que fala assim, ó, gente, aquele povo é come e caga. Saca, gente? É até terrível. Ô, meu irmão, vai sair de Então, fralda geriátrica agora, viu? Só troca com isso aí. gente, é muito difícil, viu? Uma vez eu fui pra uma consulta em Dr. Françu. E aí fiquei lá esperando, fiz todo o processo, não sei o quê. E aí, meu irmão, começou a dar aquelas cólicas terríveis. E eu não consegui para fazer. E aí lá tinha banheiro, eu fiquei com vergonha. E aí eu vim ligeiro para casa, aquela coisa, não tinha dinheiro para pagar moto, táxi, não tinha nem pop, nem deu Uber. tempo? Meu irmão, quando chegou aqui, ó, na rua do Telégrafo, eu bati na porta da vizinha.
Pelo amor de Deus, me socorro. Eu nunca senti, acude. gente, eu nunca senti tanta vergonha na minha vida. Eu tô cantando isso hoje porque já tem muitos anos e não me afeta mais. Mas na época, eu fiquei um bom tempo que eu não tinha coragem de passar pela Rua do Telégrafo, que eu tinha medo de andar. Disse que ela dava a volta pelo Morro da Manteiga pra ir pra casa. Gente, foi horrível, viu? Ai, Essa vergonha. foi uma das coisas que aconteceu comigo que me marcou. Porque eu fiquei muito tempo sem passar pela Rua do Telégrafo, com medo de encontrar a moça. Porque eu, literalmente, eu passei mal. Passei mal mesmo. Eu passei mal de suar frio. Ela ficou na porta, assim, ó, quando eu saí, ela tava... Eu demorei tanto. Que ela tava com a jarra de água na mão e me olhando assim, assustada. E eu pálida, ela fez assim, você tá bem... Foi tempo, viu, gente? Essa foi uma das coisas terríveis. Eu contei aqui hoje porque não me afeta mais, não, viu? Mas foi ruim. Eu já passei por umas situações dessas também, viu, velho? Quem nunca, gente? Não vou Quem contar, nunca não, passou? gente. Uma vez eu passei no carnaval. Oxi, eu saí... Ah, eu na carnaval é terrível, escola. porque carnaval não tem onde bater, não. Menina do Aí ele foi no banheiro céu. químico. Ah, Não tinha como você sair de Salvador pra vir pra Camaçari. Olha, quando minha filha ver que eu contei isso aqui, ela vai acabar comigo, viu? É mesmo? Vai. não, deixa que Negra Magna conta os 10. É, não, quem vai contar os nossos nada. Depois eu vou entrevistar você pra você contar os seus. Onde a gente já foi entrevistado? Você já me entrevistou já, né, gente? Não, mas vai ter outro. Não, meu irmão. Ah, mas se foi mais, tem outro. Conta outro aí, vai. Ele quer... Ai, olha. Essa vale por todas. Não, não. Pode contar outro. Real, essa vale por Não, todas. essa vale por Imagina todas. você ao vivo para milhares de pessoas, você contar que sua experiência terrível foi Uma dor de uma barriga. dor de barriga. Gente, foi horrível. Não, Mas dor de barriga não não. Ele tem É como, horrível, gente. É horrível. não tem como. Em todos os Não sentidos. Todo mundo caga, pelo amor de É Deus. verdade. Ô, Foi só pra gente. descontar aí um pouco, mas eles pediram pra eu contar uma coisa que tinha marcado, que era um momento de humor, né? Tem coisas que a gente ainda afeta, a gente esconde um pouquinho. Essa não me afeta mais. Agora eu fiquei curioso pra saber as coisas que ainda afetam. É verdade. Ai, não, tem coisas que quando a gente lembra dá vergonha. Então quando a gente acabar a gravação, você conta pra mim e pra Jardel sozinho, viu? Não, Eu que eu não sei. prometo Eu não que- sei. Aqui não tem retorno, gente. A Almir, eu não sei o que é o Almir tá lá gravando. Eu prometo que eu não vou deixar o celular ligado. Não! Olha. Não posso. Não posso, mas eu quero aproveitar esse podcast, mesmo nesse momento de humor, viu, gente? Porque é sorrindo que a gente constrói, viu, Jardel? É sorrindo que a gente fortalece, é sorrindo que a gente acolhe, é sorrindo que... É sorrir que faz bem. Até nos momentos de tristeza, sorrir faz bem. Né? E a gente saiu de uma pandemia... E quando eu estava em casa, assim, me preparando, meu Deus, Danilo falou que vai ser podcast descontraído, né? Mas o que eu vou falar no podcast? Né? Teve uma coisa assim que eu fiquei, que nos afeta ainda, que é esse pós-pandemia, né? A gente sai de uma pós-pandemia com outro olhar de sociedade. Sim. E as doenças da psique, elas aumentaram de forma gritante. Ansiedade, tanto ansiedade, depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, né? Muito, assim, muito gritante mesmo. E que nós todos possamos estar atentos aos que estão aos nossos lados, aos que a gente só possa dar um telefonema, mas que a gente possa cuidar um do outro, porque o momento é delicado. Estamos passando tempos difíceis, para nós todos, tempos difíceis. E nem sempre, né? Nem sempre estamos tão bem ou tão ruins. Mas um telefonema pode salvar vidas. Com certeza. Um telefonema, gente, para dizer como vai você. Então, que a gente possa estar atento a esse cuidado especial para com nós e para com nós. Né? Não podemos mais usar, passamos do tempo de usar eu. Eu não cabe mais no nosso contexto. Né? A gente evolui em um avanço de transformação onde nós é essencial. Essa forma coletiva em rede de pensar, de agir, de incluir. E que a gente não esqueçam dessa necessidade que o tempo nos exige de cuidar um dos outros. De saber, eu tenho muito prazer quando eu falo de Danilo, é porque é de fato, viu, gente? Eu tenho muito contato, eu faço muita questão de estar presente, de dizer oi, não só a ele, a inúmeras pessoas que eu... E até Jardel, vou pegar o número hoje, porque eu não tenho, porque eu não tenho o número de Jardel. Mas que a gente possa estar cuidando uns dos outros. Depressão está matando, é o mal do século.
Depressão é um mal do século. E está aumentando de forma muito gritante. Muito, muito, muito. Então, que a gente possa estar nos acolhendo, tocando afetividade. Eu adoro falar disso, porque isso me faz bem e me fortalece. Eu digo sempre, Magna, que esse período pandêmico, infelizmente, distanciou as pessoas. Sim. Né? E, para mim, né, não sei o pensamento de vocês, parece que as pessoas ficaram mais individualistas. Essa sensação que nós temos, Tem né? essa sensação da falta de amor ao próximo, da falta de empatia, do individualismo, não sei, tudo soando muito estranho para mim, entendeu? Esse período. É como se a gente ainda não dessa tivesse pandemia. se reconectado de Para fato. mim, que sou né? uma pessoa do abraço, do carinho, quem me conhece sabe, né? Naquele período pandêmico, encontrar as pessoas, não Poder poder tocar. abraçar, não poder tocar, aquilo ali me machucava tanto por dentro que você não tem noção. Muita gente, né? E muita gente não conseguiu sair. Sai Você vê disso. que a gente está falando disso e você vê como incomoda a gente ainda, né? E como E mexe tem com a pessoas que gente. ainda tá presa lá mesmo nesse processo de você. E aí viraram, todo mundo se camuflou mesmo dentro de seus espaços, fechou de suas casas, mesmo. se fechou. A Dentro do palavra seu certa próprio é essa. casulo, No seu né? casulo, É sabe? verdade. E ficou lá. E aí a gente precisa Trazer de volta trazer essas de volta. pessoas, né? Porque até pra gente que tá o tempo todo nesse... Isso aqui é uma retomada, né? É verdade. Quanto tempo ficou sem participar de uma coisa dessa? Isso aqui Sem é uma retomada. contato, Sem né? contato. Com as pessoas. E a gente precisa, principalmente, pegar esses espaços, né? Todas as vezes, dar esse alô para esse pessoal. Porque é importante. Existem pessoas que estão ouvindo e o que a gente fala hoje, né, Jadel? De ser multiplicador. E a gente precisa ser multiplicador. Danilo é um multiplicador, você é um multiplicador, né? Eu, Negra Magna, sou multiplicador. Graças a Deus, graças a Deus. Né? Nós temos pessoas que acreditam em nós. Sabe? Tem pessoas Sim, que nos sim. ouvem. Né? E nós sabemos hoje da importância da grande lei da escuta. Então, todo oi hoje ele é necessário. Necessário. E 2021 a gente já vinha debatendo sobre isso, né? A pandemia, no sentido assim, como seria o pós-Covid. Porque, por exemplo, hoje existe um debate nacional no SUS de que, por exemplo, o país, ninguém estava preparado para a Não. pandemia, mas assim, o SUS teria que entender que daqui para frente ele teria um novo paciente. Né? Sim. Ele teria uma nova doença Sim. que ele precisaria, não vou falar o cuidar, né? Mas é o tratamento de uma forma muito específica. Sim. Por exemplo, fisioterapeuta é uma profissão muito importante, né? Para as Sim. pessoas que precisam Pós-Covid, né? para o pós-Covid. Sim. Mas era uma profissão que ainda era muito pouco falada, né? No sentido assim da área da saúde, Sim. bem específico mesmo. E aí, quando chega a pandemia e vem passando esse processo, o fisioterapeuta é uma das peças fundamentais para a reabilitação Sim. da pessoa. Psicólogo. Psicólogo Sim. e assistente social também. Sim. Sabe, então assim, o SUS não estava preparado para isso, como ainda não está preparado para essas novas áreas de saúde, né, de prevenção, do cuidado, que ainda precisa. A gente um dia desse até estava falando que a gente que pegou Covid, eu, por exemplo, eu já descobri a TDAH, né, em 2016. Hoje ela é muito mais alarmante na minha vida. Mas assim, a gente estava Porque discutindo na que... sociedade também está mais alarmante, Muito, né? As muito, pessoas muito. hoje em dia não tem tanto preconceito, né? Tem algumas doenças que são preconceituosas. 2016, contando assim rapidamente como eu descobri. 2016 eu saí de uma agenda política e aí eu fui pegar o ônibus. E aí eu cheguei no ponto de ônibus e eu me esqueci onde eu morava. Eu fiquei ali sentado. Aí passou uma vizinha minha, que ela até falecida, que Deus o tenha, uma pessoa que era maravilhosa. Ela fez assim, tá fazendo o que aí parado? Aí eu fiz, eu tô indo pra casa. Ela fez, eu também tô indo. Eu fiz, e você vai pra onde? Aí ela fez, eu vou pro POC. Aí eu fiz, eu também vou com você. Aí eu comecei a estranhar esse meu comportamento de colocar as coisas em um lugar. Aí começou o desinteresse pelos estudos. Eu sempre tive, mas eu sempre falava, não, tenho que estudar, tenho que ser alguém na vida, eu tenho que fazer isso. Sabe? Mas aí começou de uma forma mais frequente e agressiva. Até quando eu procurei ajuda médica, né? Passei pelo psicólogo, o psicólogo, ele me orientou aí ao psiquiatra. Só que na época eu não quis dar sequência, né? Para poder fazer o tratamento adequado, fazer o uso de remédios contínuos e não liguei. Chega 2020, A pandemia. com a Tal da pandemia pandemia. dentro de casa, já é
uma outra visão, já é aquela loucura. Eu morava em Salvador, fazendo faculdade, larguei tudo, que foi logo depois do carnaval. Sim. Voltei para Camaçari para ficar com minha família. E aí, quando chega 2021, aí eu tomo uma decisão, né? Eu fiz, ou agora eu trato de verdade, ou eu Tende a piorar. Né? Sim. tende a piorar. Então, assim, o SUS, ele agora tem que estar preparado para isso, né? E é isso que a Sim. gente está debatendo aqui, Sim. da saúde das pessoas, né? A gente vê aí casos de genocídio muitos alarmantes. E o que é que a gente está fazendo? Inclusive, pessoas que estão do nosso lado que a gente nem percebe. Exatamente. E tem que estar atento. Temos que Precisamos estar com esses olhos sensíveis, né? Muito. Eu mesmo, já minha memória já não era tão boa, já tá muito próximo a mim, né? Eu Principalmente esqueci depois. de falar isso. Eu De que depois da Covid, as pessoas elas estão mais... Eu esqueci o nome. Não é TDAH, não. É um transtorno específico do pós-Covid, de quando você, depois Sim. que você pega o Covid, né, que as pessoas estão esquecendo mais das... Eu começo tenho muito a lapso de conversar. memória também. Eu também. Eu começo tenho a conversar, muito. eu paro para respirar fundo. E esquece. Eu estava falando o quê? Eu também tenho. Tem outro mal do século, viu, gente? E eu faço parte Desse mal. Infelizmente, né? Mas ele não me pertence. Isso. Ele teima em ficar, né? Então, eu queria dar um alô aqui também, aproveitando o podcast de Danilo e de Jardel. Pra dar Podcast. um nosso, né? Mas para dar um alô para os fibromiálgicos. Fibromialgia também é um mal do século, né? E só quem tem fibromialgia que sabe quanto é doloroso, sabe quanto é triste, é muito ruim levantar todos os dias com muitas dores, com muito cansaço, com um desânimo que não tem explicação, com angústia. E eu queria dizer para vocês que nós não estamos só, viu? Verdade. Eu, Negra Magna, quero dar um abraço para todas as pessoas que sofrem com fibromialgia, que vocês, que Deus, o bom Deus abençoe e que todo dia, todos os dias, é um dia de vitória, viu? Meu irmão, o papo tá gostoso, tá Maravilhoso. delicioso. Tá tão gostoso que passou rapidinho. Acho que esse deu 1h30, viu? Deu. Será que eu vou cortar, gente? Não, meu diretor não vai fazer isso comigo, não. Almir não vai fazer isso, Não. não é possível. Minha irmã, muitíssimo obrigado mais Gratidão. uma vez. Que delícia. Ai, que Que delícia. mão cheirosa. Ah, sempre, Cheirosa. sempre, Peraí, deixa eu sempre, passar no meu corpo, sempre. pra ficar cheirando no meu corpo. Sempre. Olha, o belo do hidratante é perfume. Não é hidratante da Xuxa, não, né? Que papo muito bom, gostoso, super humilde, com uma pessoa maravilhosa, que é rica em conhecimento, rica em cultura, rica em tudo tudo. que vocês imaginarem. Em alegria, em energia. E eu acho que a gente tem que ter o sorriso. segundo momento. Esse vai ser o nosso primeiro programa, viu? Negra gente? Magna Negra 2. Vamos ter. E é isso, delícia. gente. Como é que Magna, fala deixa eu- disso no final? Peraí. Peraí, que ele quer... Deixa uma mensagem pra gente. Para as pessoas que estão ouvindo, uma mensagem, uma palavra, um ponto de macumba, alguma coisa que você queira deixar aí pra essa galera que tá assistindo a gente. Primeiro eu quero agradecer, né, a Danile pelo convite, a Jardel, agradecer esse espaço, gratidão pelo acolhimento, que o bom Deus abençoe sempre, sucesso na caminhada, né? A vocês que estão nos acompanhando, nosso obrigada, minha gratidão, que o bom Deus abençoe vocês. Estamos no mês da mulher negra latino-americana e caribenha. E eu gostaria de dizer que nós hoje falamos de enfrentamento ao racismo e precisamos falar de estratégias. Não se calem, não se anulem, registrem queixa. Existem quando sofrerem racismo, discriminação racial, que é a falta de inclusão por conta da sua pele, por conta da sua raça. Denunciem na delegacia, peguem o BO, leva lá para o Centro de Referência Nelson Mandela, lá em Salvador, e de lá vai receber todas as orientações, mesmo que chegue até o Ministério Público. Só não se permitam mais ficarem calados. Eu quero dizer que sempre digo por onde eu passo que gratidão é uma palavra que me define. E por isso eu peço a ancestralidade que abençoe a vocês em todo o seu... E as pessoas que... A fé é individual, né? Então eu também digo namastê, o Deus que vive em mim, saúde o Deus que vive em você. E
força, Somos a resistência. axé, e nós existimos. Somos a Um resistência. abraço. Vamos ensaiar aqui. Jardel vai dizer. Está chegando o nosso horário. A gente faz, Ah, vamos. Vai, Jardel, fala. Oh, está chegando o nosso horário, viu, gente? Oh! E a gente vai ficando por aqui, viu? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos programas e não deixe de seguir. Divulga. Divulgar. Que tá vamos fuar, que divulgar, papo gente, lindo, aqui. gostoso. Pô. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Beijo.